Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Água pro Vinho. Aqui nós falamos de história de transformação enquanto tomamos um belo vinho. Eu sou a Edione Belo, host aqui do programa e sommelier também, que escolhe os vinhos para vocês. E eu tô aqui ao lado do meu excelentíssimo marido. Boa noite, meu amor. Boa noite, amor. Tudo bem? Tudo bem, e você? Beleza. Opa. Baixa aí. Eu tô com Essa mulher tá linda, né? Vocês não acham essa mulher maravilhosa, gente? Como eu dei sorte no amor, em tudo. Eu dei sorte em tudo. Que bom. Bom, obrigado, boa noite, meu povo. Eu quero agradecer vocês de estarem aqui, né, com a gente. Hoje a gente vai beber um vinho da hora. Vamos conversar com uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa. E já peço pra vocês curtirem, compartilhar, já manda nos grupos da família, grupo do churrasco, grupo da confraternização, da empresa. Porque, meu, essa pessoa tem história, hein? E eu tava ansioso por ela, sabia? Ah, eu sim. tava ansioso, eu Não gosto tenho muito. dúvida. Vixe, o pessoal sabe quem é, né? Deve estar aí nos cards, mas se não tiver, né? Eu peço para vocês seguirem, né, o Da Água pro Vinho podcast em todas as redes sociais, inclusive até no Spotify, né, amor? Agora até no Spotify. Isso aqui chique, esse lugar. E também, né, não esquecer aqui, ó, agora eu mudei, né, a gente tá aqui embaixo, aqui nosso QR Code para comprar os vinhos na loja de vinhos que nós temos aqui. Também tem um link na descrição, né? Para quem não me conhece, meu nome é Alan, né, Edione, né, também minha esposa. Aqui embaixo também tem o nosso Instagram. Pode seguir a gente, que a gente tem várias coisas, né, acontecendo, né, amor? É isso aí. E é isso. Então apresenta a nossa convidada. Você viu que não tem um cronograma, né? Não. Eu vou de trás pra frente. Eu fico só olhando assim, falando, vamos ver onde que ele termina. É sempre uma surpresa, isso é bom. Sempre uma surpresa. Não tem monotonia aqui, gente. Então agora eu vou falar da nossa convidada maravilhosa. Estávamos ansiosos para te receber. Obrigada. Primeiro eu vou falar do currículo dela, como eu gosto de fazer. Ela tem 25 anos de experiência na hotelaria e gastronomia. Já trabalhou com vinhos, isso é muito importante. Ela desenvolveu um olhar apurado para pessoas, excelência e inteligência emocional. Trabalhando com pessoas, né, gente? Nos últimos 4 anos, transformou esse repertório em resultados como profissional autônoma, unindo vendas consultivas, relacionamento e estratégias que impulsionam lucro com propósito. Falei certinho? Bem-vinda, Débora Dona Dulce. Adoro esse sobrenome. Adoro esse Obrigada. sobrenome. Italianíssimo. E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, poder contar um pouquinho da minha história. Como o Alan sempre fala, eu tenho muita coisa para contar e muita coisa relacionada ao vinho, né? Porque esses 25 anos que eu trabalhei com o vinho, eu tenho algumas histórias, tanto no restaurante que eu já tive, quanto... eu tenho muita coisa pra contar. Então, tô aqui preparada. Nossa, Fia, você tem bom. tantas transformações na sua vida Sim. que só de transformação já tá... Aí você ainda manja vinho, né? A Débora é a bebedora de vinho, posso chamar assim, amor? Bom, Ela não é bebedora, ela é entusiasta, ela entende de vinho. Nossa, que maravilha. Bebedores de vinho Você não vê, né? entendem, não. A Edione é o meu equilíbrio nesse programa. Enquanto eu sou meio ralé, a Edione é toda chique, né? Hoje, por acaso, eu vi até de camisa, né? Porque ela tava muito bonita. Obrigada. Você tá lindo. Você Aí. sempre vem lindo. eu adoro a família, gente. Ó. Nossa, Dé, mas é um prazer, viu, ter você aqui. Você é uma pessoa Honra. muito iluminada, sempre feliz, né? Sempre eu gosto. eleva Sempre. o ambiente que você tá. Parabéns, viu? Eu sou feliz, gente. E assim, se você não é feliz, quiser conversar comigo, eu faço você ficar feliz rapidinho. Adorei. Não, ó, a Débora, brincando. ela é muito animada mesmo. A primeira vez que a gente saiu pra ir numa pizzaria juntas, né? Sim. Gente, ela falava, eu ria, Não, que eu não queria ir Débora é embora, uma- gente. Ai, eu nem percebi. Mas era tão gostoso, foi tão gostoso, né? Não, a Débora... Eu adorei mesmo. Você também tinha que estar acredito. aqui hoje. Obrigada. E em homenagem a você, italianíssima, eu trouxe um vinho italiano. E esse vinho, gente, ele ainda nem tá na nossa loja. Tem que colocar ele lá. Rapaz, não tá na nossa loja. Ainda Mulher. não tá, ainda não tá. Eu vou mas colocar. estará. Porque ele é exclusivo.
Eu trouxe ela exclusiva pra hoje. Ai, maravilhoso. verdade. Adorei, me Eu senti trouxe pra exclusiva. Gente, ela. isso é exclusividade Eu mesmo. trouxe pra... Que Mas logo maravilha. estará. Então vocês vão poder comprar. Olha, gente, é um vinho de Puglia, é um Sangiovese primitivo. Puglia, que fica no sul da Itália, uma região um pouco mais quente, então tem uns vinhos mais encorpados. Maravilhoso. Esse vinho aqui, ele vai combinar muito bem com uma carne assada, um prato mais condimentado, pizza, massa com molho bem condimentado mesmo. Isso aqui vai ficar maravilhoso. Não tem erro. E logo eu vou colocar lá no site pra vocês. Ai, que delícia, que honra. E bonito esse vinho, né? Adorei, Uhum. gente. Eu adoro a Puglia. Então, Ah. né, primitivo. Gente, a Eu- Débora é a Puglia. primeira que vem aqui, ela fala do terroir, Não, então, fala ela da entende. uva. eu vou contar uma história pra vocês. Na segunda-feira, eu fui numa inauguração de uma agência, onde eu sou da Associação Comercial de São Paulo, né, da Distrital Oeste. Gente, isso é muita coisa. Aí eu estava lá e me convidaram, assim, nós somos parceiros do Sicredi e tinha uma agência dentro da associação. E aí essa agência foi para Vila Leopoldina. E nós fomos na inauguração. Nessa inauguração, todo mundo conversa, etc e tal. Eu falei, gente, uma amiga minha tem uma loja e um restaurante aqui perto. Vamos visitar ela? A gente faz indicação e fechamento de negócio, né? Quem É. trabalha com network sabe disso. Network E aí eu é fui isso. lá e eu fui apresentar o meu amigo para ele comprar um vinho porque ele ia dar de presente. Agora eu vou te indicar. Quer ajuda aí, sim. amor? Vou segurar aqui. Pronto, Eu ele vou- tá um pouquinho dura, olha. Gente, Isso é vinho acontece, bom. isso acontece. Vinho bom. E aí, nesse dia, eu falei, vamos lá tomar um vinho. Aí começou, apareceu um, apareceu outro. No final, estávamos em 5 pessoas. E aí, aparecia e foi embora, né? Era assim. Tipo, ficava o pessoal itinerante. Exatamente. E aí, a gente aproveitou e tomou um vinho. Isso era segunda-feira. Aí, o pessoal falou assim, gente, vocês têm noção que nós estamos na segunda-feira? Eu falei, mas a inauguração foi na segunda. Amanhã não bebo, depois não bebo. Aí eu lembrei, não, na quarta-feira tem Na outra. quarta-feira você bebe. Aí na quarta-feira eu bebo. Então, assim, eu tô, né? Mas ninguém sabe dessa história. Então, Ninguém sabe dessa Agora história todo mundo sabe. até agora, né? Tá aqui, gente, estamos ao vivo aqui em todo o Ai. Brasil. Gente, Agora esse vamos- vinho é vamos, maravilhoso. ó. Olha a cor dele. Primeiro brindar. Aê, um brinde. Aê, A Débora. a Débora. Não, amizade. É verdade, as pessoas boas, né? Que... Ai, gente, adorei. Gente, que E eu vou agora maravilhoso. indicar, eu tenho que indicar seu site. Eu não sabia. É. Ai, pai do céu. Então, agora a gente tem até o QR Code, ó. É, O então. pessoal quiser, ó, o vinho é maravilhoso, a Johnny vai colocar ele. Estamos em negociação com fornecedores para colocar, Esse Mas- é super exclusivo. Nossa, uma delícia. mas é muito bom, hein? Olha. Deixa Ótima ele abrir um escolha. pouquinho, mas tá Não, mas é Olha. ótima escolha. Sangiovese com primitivo. Amor, Sangiovese e primitivo são uvas, né? Sim. Aí, viu? Eu sou entusiasta, mas, né? E o terroir é Puglia, que é Puglia. Itália. É. Não é Puglia, é Puglia. Ai, não sei como já, Que gente. chique. Aí já é demais. É, eu Puglia, falei. Puglia. Não sei. Eu não sei falar italiano ainda. Ainda. Então, esse A sua negócio- família é de lá, sua né? família é Óbvio, lá, com esse né? sobrenome. Minha família, toda a família do meu pai é de lá. E uma metade da família da minha mãe também é de lá. Mas a outra metade é português e espanhol. Porque minha mãe chama Yara de Toledo, né? Toledo é então, espanhol. Então Ah, é Toledo Poggio. Mas é o seu pai que é de lá da Itália ou seu avô, bisavô? Nossa. Não, é tataravô. Ah, né, tá. Que veio da Itália, veio do navio, aquela história só toda, Que né? da Veio do hora. navio, mas aí os meus tataravós conheceram aqui e eles são do sul do Brasil. Meu pai é de Cruz Alta. Uhum. Então minha família do meu pai toda de lá. Os meus primos estão lá, tá todo mundo lá. E a minha avó, ela faleceu com 101 anos. E eu fui, foi esse ano eu fui no aniversário dela de 101. Caramba. Depois de alguns meses, acho que foram uns 2, 3 meses, ela faleceu. Mas ela era fortona, né? Então ela bebia vinho. Bebia vinho, hein? Bebia vinho forte. Ah, Então, Pra viver até os italianinho. 101 tem que beber vinho. Tem que beber vinho. E eu ia perguntar isso, se eles ainda bebem vinho, o pessoal lá da sua família, tá? Aí você Bebe. já fala que a sua avó de 101 bebia vinho, ou seja, bebe bom vinho. Tem que beber vinho. Gente, eu falo, assim, eu não acho que você tem que beber uma garrafa, né? Não, Mas não. é uma taça na refeição. E na Itália é alimento. Então você tomou Uhum. uma taça como se você estivesse comendo um pãozinho na refeição.
Acabou. Mas é isso. sem essa exagero, que é a né? ideia, sem exagero. A gente tava vendo, né, uma italiana falando exatamente isso. Porque os italianos vivem bem e tal, e é isso. Tudo é equilíbrio, né? É comida saudável, é você andar, né? Então tem um documentário que fala que pra você poder ter dormir bem, porque dormir faz bem. Esse negócio de falar assim, eu não vou dormir, tá Que errado. isso, Então gente? hoje, gente, eu durmo 7 horas por noite, eu tenho que colocar e dormir. É claro, eu tenho que acordar cedo, mas aí eu vou dormir cedo. Então eu sou... É o certo, É o né? certo, é o que eu faço. Porque a gente tem um ciclo circadiano, né? Se a gente não dormir direito, né? Não Você fica fica bem. Eu no outro dia eu não rendo nada. Eu também. Nossa. Fico Nossa. parecendo que eu tô meio fora do... Eu já trabalhei de madrugada na hotelaria, né? Eu era gerente de um hotel. E aí, algumas vezes, eu ia pra ficar com os meus funcionários, saber as necessidades dele, conversar. Então, aí, dava 3 horas da manhã, aí quem é Débora? Eu já desligava. Aí os meus funcionários falavam assim, Débora, vai descansar um pouquinho? E aí eu falava assim... Se eu não dormisse alguma coisa, sei lá, 1 hora, 2 horas, eu não conseguia nem conversar. E aí eles já sabiam que aí eu já tinha... E dava 3 horas da manhã. Não era nem 2, nem 4. 3. Assim, 3 horas, 3 horas da manhã eu já tava... Não conseguia nem... Porque eu não tinha dormido antes, né? Sim. Normalmente a gente trabalha e aí eu ficava fazendo uma hora extra, assim. E você trabalhava com hotel antes? Trabalha aí. Primeiro emprego? Eu trabalhei... O meu primeiro emprego foi no Renaissance. E aí... chique. Chique. Nossa, que mulher chique, gente. Nunca passei nem na porta. Fica nos jardins, né, na Alameda Santos. E meu sonho era entrar lá. Eu tinha 17 anos e só contratavam pessoas depois, né, com 18. E aí eu trabalhava num bar. Eu fiz um curso na Associação Brasileira de Bartenders. E aí lá eu aprendi a fazer os drinks, então ainda não mexia com vinho, era só drink. Então quer dizer que vocês também sabem fazer drinks. Sei. Gente, você é um canivete suíço. Você sabe tudo, mano. Não é que eu sei também muita coisa. Eu gosto de fazer, e até eu falo assim, gente, não me convida pra festa, porque assim, eu vou ficar no boteco ali, porque eu vou... Faz uma caipirinha, faça uma pra mim e uma pra você. Aí a gente tem que fazer uma confraternização dos podcasts. Gente, eu e tenho aí que fazer. ela vai fazer. Aí eu faço com prazer, eu gosto. Eu quero. Eu adoro. E aí eu comecei assim, eu trabalhava num... Como era? Era um karaokê. Trabalhava num karaokê. E o cliente do karaokê falou assim, por que você não vai trabalhar no hotel? Porque ele frequentava o hotel. E aí ele me indicou. Eu falei, nossa, será que vão me aceitar? Porque eu era estudante de hotelaria. Aí foi aí que eu mandei meu currículo, passei e eu comecei como garçonete. E aí eu era garçonete do lobby bar. E aí comecei minha vida dentro da hotelaria. Como eu estava fazendo faculdade, eu trabalhava, depois eu fazia estágio. Então, eu só saí de lá para poder ir para o Canadá, porque eu queria aperfeiçoar meu inglês, porque eu não conseguia passar para aumentar meu cargo. Porque eu virei hostess depois de 1 ano e meio, e a hostess você tinha que passar por uma prova de inglês. E eu não assim, eu passava na prova escrita, gramática e tal. Mas na hora como falar, eu não conseguia falar. Aí eu fui fazer o curso fora do Brasil. Aí você fez o intercâmbio. Fiz um intercâmbio e fiquei lá um tempo. Até foi na época do Bin Laden, né, gente? Foi em 2001. Aí eu tive que voltar. Caramba, cara. Então você tava lá. Eu tava lá. E eu trabalhava eu fui jardineira, gente. Gente, mais uma habilidade. Amor, já sei quem vai ajudar a gente com as plantinhas. Não, mas calma. Gente, jardineira. Eu era assistente dele. Então, eu digo assim, quando você tem... era assistente do jardineiro. Jardineiro. Então, ele mandava e eu fazia. Então, eu não sei fazer nada. Então, eu era só uma obediente jardineira. Assistente a jardineira. Então, e que lá no Canadá, como neva, então eles gostam muito, na época da primavera, de ter como chama? De ter o jardim. Então, eles montam o jardim, eles montam eles fazem, exatamente. Eles fazem, tipo, o cenário, entre aspas. Então, por exemplo, depois da neve, eles chamam os jardineiros e montam as flores pra tá abrindo na primavera e verão. Gente, tem todo o ritual. Então, todo mundo deixa o espaço pra poder colocar. Então, você trabalhou bastante. Trabalhei, foi bem nessa época. E aí, eu cheguei no verão, outono, aí eu tava montando. E aí, ele precisava de um assistente, foi aí que eu entrei. Nesse lugar, eu furei meu olho com uma árvore.
E eu tava lá, estudante, né? Caramba. Aí eu fui no médico, aí $500 pra ver o olho. Eu falei, gente, vou ficar cega, porque $500 $500 é muito dinheiro. Isso há 20, lá, tralalá anos, né? Ah, não, 24 anos atrás. Era menos Certo. dinheiro do que hoje. Era. Mas eu não tinha condições. Não, Aí eu falei, aí ele falou assim, ó, vai num outro lugar que tem consulta. $50. Aí eu falei, de 500 pra 50, bom, né? Pô, E eu com o olho 10%. assim, né? Com o olho, eu falei, fura meu olho. E o negócio E lá. o negócio, já não tava lá, já tinha furado só. Aí eu fui. Aí o cara falou assim, nem vou mexer, melhor você ir pro hospital. Você tá brincando que o cara só... você pagou $50 só pra ele Aí falar ele pra falou, você não, sair pega seu de dinheiro lá. de volta, que eu nem vou cobrar, né? Mas, aí foi isso. Aí, que eu tava falando? Do $50. Canadá. Aí eu liguei pra cá, pro Brasil, e falei com o meu oftalmologista. E falei pra ele, falei, por favor, né? Eu tô assim, aqui, assado, não sei o quê. Aí ele pegou e falou, olha, vai lá e vou te dar um remédio que você não precisa de prescrição médica. Sim. Aí ele me deu, ele falou, você passa no olho, você abre o olho e passa no olho e coloca um band-aidão, assim, né? Tipo um tampão, sei lá. no olho. Aí eu fiz isso. Aí ele recuperou e graças ao médico oftalmologista... Você podia ter ficado cega, gente. Podia. Gente. Então, assim, essa é uma história de superação. Aí Demais essa daí. Quantos anos você tinha na época? Eu tinha 21. E minha mãe... assim, porque eu queria ir porque eu queria falar inglês. Só que eu tinha que pagar o curso. Mas pagar o curso não tinha dinheiro. Então, eu fui trabalhar para poder ter dinheiro para pagar o curso. Então, assim, né? Uma coisa puxa a outra. E eu achava muito... Não, eu precisava. E aí, eu pensei, vou voltar com inglês bom. E aí, eu posso ser promovida. Que era a minha intenção. Ser promovida. E aí, foi aí que eu fiz essa loucura. Mas eu já saltei de paraquedas também. Tem outra, né? Eu já saltei de paraquedas. E sozinha. Com o radinho. Só com o radinho. Sério, mano? Mas Sem um você pode instrutor? pular sozinho? Então, eu nem na sabia época, que podia. Na época era na Praia Grande, porque normalmente é em Boituva que você salta, né? E na época foi a última turma da Praia Grande. Sabe a praia da aviação? Sim. Aham. Tinha um lugar que você tinha os aviões que desciam. Tinha os aviões lá, é É. verdade. E aí teve um curso, eu fiz um dia de curso. Nesse um dia de curso, aprendi, só que todos os meus amigos fizeram. Aí ele falou assim pra mim, você não vai poder ir porque virou vento. Aí eu não pude ir. Aí eu falei, mas eu já paguei, eu quero ir. E assim, eu tenho medo de altura. E eu falei... Cara, você ia pular sozinho Eu e ia tem pular- medo de não, altura. Eu fui com a galera, então com a galera eu ia saltar. Só que aí quando eu falei quando eu ia sozinha, eu falei assim, só se algum amigo meu vier, né? Porque todo mundo teve filmagem, aí gravou, né? A galera Teve gravou. todo um Teve negócio todo um negócio, bonito. porque todo mundo fez. Aí eu falei, agora eu vou vir sozinha, ninguém vai me gravar e ninguém vai acreditar que eu vou contar que eu saltei de paraquedas, porque eu tenho medo. Então, por que eu saltei? Pra provar pra mim que a gente é capaz de fazer qualquer coisa quando você muda a sua história. Então, Caralho. você tem a capacidade de mudar a sua história. Então, você é capaz de falar, eu pego o meu medo, coloco numa caixinha e vou assim mesmo. Essa era a minha vontade, provar pra mim que eu poderia. E isso ia provar pra mim que eu poderia qualquer coisa, não só saltar de paraquedas. E aí foi isso que eu fiz. Aí eu saltei, aí eu chamei um amigo, falei, amigo, porque eu trabalhava no Renascença na época, vem comigo, porque alguém tem que contar essa história. E aí não tem pra gravar, mas eu falo, se você não acredita que eu saltei, conversa com ele. Ele pulou junto? Não, Ele ele tava só lá em tava cima. lá embaixo. E na época não tinha essa coisa de foto, né? Não era, Celular, gente. GoPro, não, né? era GoPro, era outra época. Então, eu falei, vai assistir. Aí ele assistiu. Aí, os fios lá em cima, eles se enrolaram inteiros, né? E aí desenrolou. E eu falei, filha, tá tudo enrolado. Eu, assim, Meu Deus, na hora que você tava pulando, enrolou os... é que quando você salta, nesse caso, como você é estudante, eu fui a primeira a saltar. Então, quando você é a primeira a saltar, abriu automático, né? Então, você tá ligado ao avião, você abre, você já salta, e ele abre o seu... não tem queda livre. Não tem vai. queda livre, Não, porque a queda livre é um pouquinho mais pra cima. Então, eu tô mais pra baixo. E aí, Entendi. tinha outras pessoas que iam saltar lá em cima. E eu falei, eu não vou mais, porque assim, né, você tá lá em cima, é muito alto, aí você fala, por que solta louca? Aí eles soltam uma empurradinha, vai! Nossa. Menina,
que loucura. Eu saltei já e dá um medo do caramba. Dá um Eu saltei medo. com um instrutor. Então você saltou bem mais pra cima do que eu. Sim, foi bem pra cima. Gente, que Sozinho eu doideira. jamais teria coragem. Olha que eu sou louca. Eu acompanhado, talvez sou eu não louca. pulasse. Mas assim, acompanhada, na hora que você chega na porta, assim, você olha e fala, não, Não, vou você não voltar. não tem como voltar. Não, e olha que não engraçado. tem como voltar. Não dá Eu pra- saltei com a minha mãe, que foi o meu presente pra minha mãe de Dia das Mães. Minha mãe também é doidona. Ai, eu quero conhecer sua mãe agora. A mãe do Johnny Best é- Minha mãe é doidona, Mas E aí Johnny é a eu mais. dei de presente pra ela. E ela saltou primeiro. Aí eu falei, vai ficar feio, né? Ela saltou e eu não saltar? Deixa eu pular também. Mas que loucura, sozinha, gente. Eu nem Sozinha. sabia que tinha isso. Eu nem- Não, eu- como Então, mas eu acho que antigamente, foi as né? últimas vezes, gente. As últimas vezes, né? E aí eu só Não existe mais não isso. existe mais isso, aí não tem segurança Gente. nenhuma. Mas assim, é justamente isso. A coragem voltou? Não, não voltou. E eu só sei que eu saltei e eu continuo com medo de altura. Você fez, tipo assim, um ato de coragem. É um mas- ato de coragem, é. Mas Mas já- assim, vale a pena, vale a pena. Já tinha uma inteligência emocional ali na época. Já. Eu acho que eu sempre tive isso, essa vontade desse conhecimento. Eu faço cursos, né, sobre inteligência, CPNL, desde 2009. Caramba, É, eu- você já fala Caramba, bastante. você já conhece há você muito conhece tempo, muito. então. É. Pra quem não sabe, eu conheci a Débora num curso No que nós curso fizemos, Amante né? E Radical. aí a gente cresceu, fez podcasts, né? Agora Tem o tá no poder terceiro. emocional, né? O poder Uhum. emocional, fazer o jabá aqui do poder Já- emocional. Eu e a Débora somos participantes do Poder Emocional, É, né? Primeiro podcast de Inteligência inteligência emocional emocional do Brasil. do Brasil. São hosters do poder Somos emocional. hosters. E, meu, você tem história essa daí? Eu não sabia, não. Essa daí é nova. Quer dizer, nova não, é antiga, mas Essa é a história, hein? sim. Tem uma história que eu gosto muito sua, é esse negócio do cruzeiro. também. Então eu vou contar. E tem a ver com vinho também. Tem a ver com vinho. Então conte. Então eu vou contar um pouquinho da minha história com vinho. Eu entrei na hotelaria em 99. Ai, que horror. Vai ao fim do outro século. Não conta pra ninguém. Mas então, eu entrei lá na hotelaria, trabalhei no Renaissance, aí depois eu voltei. Minha área é sempre voltada para restaurante de rua, clube, eu trabalhei em vários lugares. Quando tinha uma época que eu saí do Renaissance, a pessoa tava entrando no navio. E eu tinha acabado de voltar, né? Tava falando inglês fluente e tal. Vou tentar também. Aí fui eu lá numa. Eles fazem o teste com muita gente. Então tem uma fila imensa. Aí você fala com todo mundo que você conhece. E aí eles perguntam tudo em inglês. Aí eu falei, acho que eu saí bem. Bom, aí no final do dia você já descobre se você passou ou não. Passei. Então já ia, né? Aí só que eles te mandam quando que você pode entrar. Porque não é que sempre que você consegue entrar. E a minha entrada foi na Bahia. Então eu tinha que viajar até a Bahia para poder pegar o navio em Salvador. Aí eu falei, né, por que eles não chamam Santos, né, gente? Pelo amor de Do Deus. lado, Do né? lado, né? Mas não, tem que ser na Bahia. Aí eu fui, a gente tem que fazer um teste toxicológico, né, para ver drogas, essas coisas. Aí você faz todo o exame da vida, você, né, faz um check-up total. Vê se você não tem Vê se nada não tem nada, mesmo. né? Beleza, fiz tudo, passei também no teste e fui. Na época eu tinha 21 anos, 21 anos. E aí a gente entra e a gente acha que, né, onde eu vou dormir, né? Tem um montão de coisa que você fala, o que eu vou fazer? Então a gente dorme na parte de baixo, na parte onde tá a água mesmo. Lá fundo, embaixo, lá no embaixo. fundo? São 2 andares que a gente, que só funcionário Tem acesso. tem acesso, E aí eu tinha um dos quartos, dividia com, na época não era uma brasileira, ela era da Ucrânia, bom, alguma coisa assim. Sei. Só que aí a gente tá acostumado, quer ficar com brasileiro, né? Então aí depois de 2 semanas que você vai mudando de lugar. Você vai trocando Vai com o trocando. pessoal. Toda vez que tem o crossing, né, mudança de cruzeiro, você muda de cabine. E aí eu fiz a solicitação para ficar com alguém que é brasileiro. Que aí era melhor, porque a gente conversa já. Uhum. Aí eu fui para uma cabine com uma brasileira. E aí, eu não vendia muito vinho, porque vinho quem vendia era garçom. Eu era assistente de garçom. Você era assistente do garçom. Eu era assistente. Mesmo eu já tinha trabalhado como supervisora, etc., dentro do navio, você sempre vai entrar como assistente. Uhum. Se você for boa, aí você é promovido no outro contrato.
Então, o primeiro contrato você vai como assistente, ele te observa e aí ele te chama pro próximo contrato como garçonete. É de quanto daqui a tempo? um São 6 em 6 meses. Ah, tá. Aí vai depender do navio. O navio onde eu tava, que era da Royal Caribbean, o contrato era semestral, né? 6 em 6 meses. Você fica 1 mês, 2 meses em casa e aí você pode voltar. Que ano que você... Foi em 2002 Ah, tá. que eu fui. Então, logo depois que eu voltei do Canadá, Aham. tava com inglês fresquinho, eu me Foi bem candidatei. aquele boom dos Foi, navios aqui no foi. Brasil, né? Sim. Foi. A gente... E aí, eu adorava, assim, gente, tem que trabalhar 16 horas por dia, 18 horas por dia. E às vezes, eu não gosto de dormir à tarde, não sou de dormir à tarde, né? Então, mas lá, você tem que dormir ao horário que você tem, né? Você não, Tipo, você dorme no horário que dá, não é o horário que você quer. Exato. Uhum. E como a gente é assistente de garçom, a gente trabalhava em que esquema? À noite, todas as noites, você trabalha. E de manhã você tem uma escala assim, ou você trabalha de manhã ou você trabalha na hora do almoço. Trabalha de manhã ou trabalha na hora do almoço. Então, quando você trabalha de manhã, você tem a tarde livre e você pode sair no país onde você está. Você está na França, você desce na França. Você pode estar na Itália, você desce na Itália. Se você está trabalhando no horário do almoço, você não pode sair. Então, você trabalha no horário do almoço, tem meia hora de descanso e volta para o jantar. Então, você entra meio-dia, sai para jantar 5h30 e volta 5, 6 horas para fazer o jantar, que é até meia-noite. Então já olha só. Ou seja, você só tinha meia hora pra descer do navio. Descansar, comer, fazer tudo no meia hora. Aí você vai trabalhar. Só que assim, existe uma disputa, existe uma máfia dentro do cruzeiro. E ninguém fala isso pra você, né? Você entra e você acha que você vai trabalhar igual que você trabalha no lugar. Bom, Todo mundo é ok, né? Ok. E quando ninguém não te avisa, você... Aí, bom, anyway. Aí eu só cheguei na primeira semana, não sabia, né? Não sabia que tinha máfia nenhuma. E aí, você passa... a gente que organiza a nossa louça. Eu atendia 42 pessoas por noite. 21 pessoas por turno. Então, isso é muita gente. E por que eles fazem isso? Pra chegar ao seu limite. Caramba. E esse atendimento, você tem um padrão. Você tem que entregar água, suco, né? O vinho sempre era do garçom. Porque aí tem mais tempo pra conversar. A gente não tem tempo pra conversar. Água, é suco, né? E serve. A gente entregava os molhos das saladas e entregava o café e a sobremesa, né? Então, a sobremesa é um soufflé, você tem que colocar o líquido soufflé. Então, quem tem que se preocupar com o líquido soufflé é você. E o garçom só lá brilhando. O garçom só dá risada. Só dá risada. Brilhando. Garçom E barato. ele só pega a comida, a parte da comida. E a gente que a parte da bebida. Só que assim, então aí a gente tinha que cuidar da louça. E a pessoa que cuida da louça tem que lavar. Só que eu pensava, o cara tá lá trabalhando, lavando louça, né? Beleza. Só que você tem que pagar pro cara lavar a sua louça e ser rápido. Então ele recebe um salário, ele na época recebia um salário de $450 e a gente tinha que pagar pra ele, sei lá, $20 por semana. Pra que ele não passasse a sua louça. Senão você não paga. Essa sua louça ia ser feita, né, na próxima oportunidade. Então aí. E aí eu não sabia. E eu comecei a gritar. Se você não paga ele você não tem louça limpa depois pra você comer. Tipo isso. É pra você fazer pros outros, Pra passar pros outros clientes. Isso é a louça dos clientes. É a louça dos clientes. Essa aí é só. E aí eu falei, gente, eu falei, você não vai passar a louça? É tudo em inglês, né? Você não tem que passar a louça, vai passar a louça, que eu tô com pressa, não sei o quê. Não vou passar. Aí eu falei, mas... Ninguém me explicou. E eu comecei a gritar, ele começou a gritar comigo. Só que era um homem de 2 metros de altura, de Trinidad e Tobago. Né? Assim, um homem muito grande. É assim, eu falava assim com ele. E aí ele pegou uma facona assim. Você tá... Aí, falando em tudo em inglês. Aí eu falei assim... E eu ainda me peitando o cara. Você queria ainda briga? Eu queria ainda briga com ele. Aí tem uma hora que eu dei um gritão. Aí o maître d' era português. Ele veio e veio me acudir. Falou, o que aconteceu? Como ele era português, ele já veio em português. Aí eu falei assim, esse cara não quer lavar minha louça. Aí, bom, ele chegou e falou, lava a louça dela agora, né? E aí depois a gente discute. Aí eu falei, tá bom, ótimo. Aí lavou a louça. Depois ele me explicou, tem algumas regras aqui e tal, e aí você tem que entrar no jogo, né, pra poder... Aí eu pedi desculpa pra ele, mas eu não tava entendendo, porque ninguém me falou, ninguém me explicou nada. Ninguém contou a história. Ninguém contou a história. Só que aí eu descobri desse jeito, quase, né,
o homem de 2 metros de altura me pegou com a facona desse tamanho. O cara pegou a faca do tamanho de Uma peixeira. E eu falei, Ê! Bom, anyway, aí esse caso foi... E todo mundo tem uma curiosidade, né? De o que você faz no navio? Como que você trabalha? Onde você dorme, né? Aí a gente ficava zoando. Ah, não, a gente dorme num bote aqui fora. Todo mundo perguntava Todo mundo, assim. porque, mano, é diferente, né? Muito. E a gente acabava ficando muito cansado, porque a gente é jovem, a gente quer aproveitar a vida. Então, assim, a noite era bem agitada, a gente queria estar sempre, né? Aí dançava. Parecia o Titanic lá, Parecia aquele filme que o pessoal à noite vai dançar. É isso aí. Acontece de verdade. Então, todas as nacionalidades se juntam ali e aí monta grupo. E é isso que acontece. E ninguém é de ninguém, tudo, né? Vamos lá, Oba, já era. Gente, todo mundo de 18 anos. Vivendo a juventude. Vivendo a juventude. E aí era muito legal. Mas assim, tem todo um limite, né? A juventude tem um limite, né? Mas o mais legal da época foi isso. Então, eu aproveitei muito, conheci a Europa através, né, dessa viagem. Namorei um italiano. Caramba, essa história eu sabia, hein? Essa eu lembrava. Então, namorei um italiano na época. E assim, mas é claro, né, gente? Namorico, né? A gente deve falar. Mas era legal que ele ia me buscar de lambreta. Que legal. Teve todo o evento. Era muito gostoso. E tava tendo na época, era a Copa do Brasil. E o Brasil ganhou. Só que eu não tive como folgar na comemoração. Então, só uma parte foi celebrar e foi uma festa, né? Celebração da Copa. Tava todo mundo em Barcelona e foi uma celebração. Que legal. Assim, mas eu estava trabalhando, então eu também não ligo muito para futebol, mas era o Brasil. Em 2002, né? Foi o Penta? Foi o Penta. Então foi uma comemoração muito legal, mas eu estava trabalhando e a galera curtindo. Mas foi uma época gostosa. Quanto tempo você ficou? Eu fiquei 6 meses. Ah, você ficou um contrato. Você não renovou o contrato? Não, então, aí eu fiquei um mês na Espanha, com uma amiga minha, Virgínia, e ela voltou em outros contratos e tal, mas eu fiz só esse e teve a minha irmã casou nessa época. Aí e ela teve uma nenê. E aí eu falei, não, vou ficar, não vou voltar. E aí eu não voltei, mas eu iria voltar como garçonete. Porque já ia ter evoluído, mas eu não voltei. Não, e você contando a história, a gente vai pensando, né? Quando a gente fez, eu lembro que o garçom que atendeu a gente era um indiano, né? O filipino. Pradesh. Não era filipino? Eu acho que era indiano. Eu não me lembro. Pradesh, né? Diferente o nome. Uhum. E a assistente dele era aquela outra moça, né? Que eu não lembro o nome dela, né? Eu acho que ela era filipina. Eu acho que era filipina, isso, e ele indiano. Então, os filipinos, eles gostam de fazer contratos de 1 ano. Então, nosso contrato no Brasil era de 6 meses e o dele era de 1 ano. Eles preferem ficar no navio, porque estar na Filipinas não era bom na época. Não, mas eu acho que ele chegou a comentar. A gente, durante a conversa, assim, eles chegaram a comentar mesmo. Nossa. Nós, então, que conversa pra caramba. Mesmo não sabendo a língua, nós tão um jeito. Mas ele falou que quando eles vieram, porque a gente fez no Caribe. Ai, que delícia. Mas eles falaram que quando vieram pro Brasil tinham gostado, que o povo era muito animado e tal. Porque nesse do Caribe não tem tanto brasileiro, tem mais europeu, né? E é bem diferente, assim, o estilo do europeu pro brasileiro, né? O italiano, né? Nossa, como tinha italiano. Porque era MSC. Esse não, MSC é da Itália. Tanto é que canta lá o Andrea Bocelli no final. Andrea Bocelli, toda vez que sai o navio. Gente, que delícia. É lindo, é lindo. Você falar. Gente, você tá assistindo aí, se quiser patrocinar um MSC, Royal Caribe, estou disposto. Se quiser vir patrocinar, a gente vai e fala. A gente faz um podcast dentro do cruzeiro. Perfeito. Não tem problema. Gente, é maravilhoso. Mas foi o que você disse, ninguém sabe exatamente como é que é lá como dentro, você vive, né? Como é que é as pessoas, né? Eu dormi, teve uma vez que eu dormi servindo café. De tão cansada que eu tava. Eu fiquei gripada. E eles me deram um montão de analgésico. É pra poder suportar. Mas eles não me deram o dia off. Porque lá não tinha folga. É sem folga, gente. É trabalhar você não folga. Tipo assim, um dia dormir nada. Não. Eu trabalhei 6 meses sem folga. Então, só que eu fiquei gripada. E na época que eu fiquei gripada, eles me deram um montão de remédio pra tomar. Eu falei, não vou tomar isso. Eu nem sei o que é isso. E não tomei. Joguei tudo fora. Aí, porque eu não tomo remédio. Aí, a gente pegava e bebia.
Aquelas pessoas... Meu Mas, Deus. é, Você parece aquelas pessoas, tô doente, vou pegar um, Vamos pegar um pinga conhaque, com mel. conhaque. Aí eu me curei com conhaque, na época. Papai, desculpa, mas foi isso mesmo. Né? Mas eu falei, não vou ficar tomando esses negócios que eu nem conheço, não sei o que é. Mas aí, na época, aí eu fiquei bem, né? Mas eu fiquei só uma vez que fiquei doente. Então, tá tudo certo. Mas não bebi tanto. É até perigoso, Bebeu. né? Porque, assim, dentro de um cruzeiro, você tá fechado ali. Igual a gente viu na pandemia o que aconteceu com os cruzeiros, né? Sim. Teve cruzeiro que ficou ali dias sem Que ninguém não- poder descer, isolado. E isso é uma questão, assim, de doença dentro de um cruzeiro, é bem perigoso. O que eu gostei muito foi da limpeza. Eles são muito criteriosos. Então, tem dias que você não você trabalha triplo, mas tem que passar... Você limpa tudo. Você limpa até o teto. Caramba. Então, assim... E, claro, nós que limpamos, né? Os funcionários. E aí, teve uma vez que eu fazia parte da equipe Bravo, Bravo, Bravo. Aí você fala, o que que é isso? A equipe Bravo, 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 caso tenha algum acontecimento, assim, tipo... uma pane elétrica... O que acontece com uma pane elétrica? É pior pane elétrica do que se tem água, né? Se vai afundar. Porque a pane elétrica, tudo fecha. Fecha, e quem tá preso vai ficar preso. Não tem como sair. Sério? Então, pane elétrica a gente acaba tendo que ter procedimentos de como você deve lidar nesse momento. Aí, eu fazendo parte dessa equipe, teve um dia que teve uma grande tormenta. E o navio ficou, quebrou, assim, sei lá, metade de um salão inteiro. Caramba. Porque o salão ficou assim, ó, o navio fez assim. Caramba. E aí... As cadeiras, tudo? Tudo rola. Porque a gente deixa montado, né, pro café da manhã. Então, todo mundo, quando vai sair, deixa montado pro café da manhã. Então, tem xícara, tem a mise en place. Sim. E o restante fica dentro dos armários. Os armários têm uma proteção. Então, o que tem dentro do armário tá tudo protegido. Mas o que tá fora... Voa, né? Voa. E aí, eles têm que pegar o que tá no estoque, tem um estoque para isso, e chama todos os garçons no meio da madrugada e faz a limpeza. E aí, você tem que refazer, tem que colocar tudo no lugar. E nessa época, eu fazia parte dessa equipe e tinha uma pessoa que tinha, sei lá, desmaiado. Aí a gente vai atrás, onde a pessoa tá, e coloca na maca e leva a pessoa tem uma UTI lá dentro, né? Tem 2 UTIs preparadas para uma cirurgia. Dá para fazer cirurgia. E muitos idosos acabam falecendo no navio. Por isso que tem que ter uma estrutura e um médico de plantão. Tem sempre 2 médicos de plantão que ficam no navio. Sério? É um negócio assim que não aparece muito, né? ninguém fala, né? Ninguém Porque... fala, Mas assim, tem que ter, né? Tem que ter, Tem que ter. Então, tem a UTI lá e tem uma equipe preparada para fazer esse atendimento. Você tem um treinamento pesado mesmo. Porque caso aconteça... por exemplo, se a gente tá num mar gelado, 2 minutos você morre, entendeu? Então, não é assim, falar, vai durar quanto tempo? Não tem essa. Não existe, né? Então, tem que tomar cuidado com relação a isso. Então, a gente tem que fazer o treinamento mesmo. E aí fica sério o negócio. Aí que você vê que você tá num lugar que você fala qualquer coisa que aconteça, é perigoso. O risco né? de vida risco de vida é iminente, mas como ele é uma estrutura imensa, e teve uma vez que eu queria ver a chuva, né? Ninguém te deixa ver a chuva. Aí, quando a gente tem acesso, cara, é lindo, porque só fica a luz do navio, né? E o raio caindo no meio do mar, assim. Nossa. É maravilhoso. É uma visão, assim, que não tinha como filmar, mas eu não tenho como, né, Uma das esquecer. coisas mais bonitas. Mais bonitas que eu vi. A tempestade no meio do oceano. Caramba! Eu nunca vi um negócio desse. Assim. Também não quero ver, porque é meio assim, meio perigoso. Balança, né? Quero ver. Porque se você cai, né, tchau! Porque ninguém volta, gente. Porque não tem eu como não tem como se voltar. resgatar. Não tem. Eu vi uns vídeos, né? Porque quando a gente viajou era dezembro, né? Final de dezembro. Uhum. E é uma época mais tranquila ali, apesar de não ser aquele sol, né? Mas é mais tranquilo. Agora, quem viaja em agosto, que é época de tornado ali no Caribe, eu já vi uns vídeos, assim, Não. as coisas voam, né? Não. Surreal. Não, e eles fazem, né? Isso é loucura. Não, Porque, então, tipo assim, a época de tornado que nós vamos fazer cruzeiro. Eba! Eba! Não. Aqui no Brasil tem uma época que não dá pra chegar o navio aqui. Porque a água, né, os navios são tem profundidade muito grande. Então, eles não conseguem chegar no Brasil. Chegar, né, no porto, né? Então, por isso é só no verão. Por isso que é só no verão, porque a quantidade de água
né, suporta, né? Uhum. Então, Nossa, isso eu não sabia, não. Então é por isso. É por isso, porque eu... Por isso que não tem no inverno, por exemplo. Ah, vamos não, fazer um... não, porque não tem água, né? A quantidade de água é necessária. E aí, eu já fiz várias... Fiz Itália, França e Malta. Né? Que você fica um dia no mar e Malta. Uhum. É maravilhoso, é lindo. Mas aí você foi como turista. Não. Isso trabalhando. Trabalhando. Só... A primeira vez que eu fui pra Europa foi trabalhando em navio. Então, eu conheci a Europa, né? Kodak. Gente, lembra Kodak? Lembro! É A verdade. gente tinha a máquina Kodak. E aí, foi aí que eu conheci a Europa. Que eu não tinha condições de ir. Então... Mas foi o jeito que eu arranjei. Então, não fala assim, não fala que você não consegue. Você tem como conseguir. Se você quer fazer, você faz. E ainda ganhou. Eu ganhei pra você. Na época era 6... Eu ganhei eram 6 mil reais por mês. Naquela época era 25 bastante. era 25 bastante. anos atrás. A gente Quantas vezes o conheceu- salário mínimo vai? Não, era muito. Porque o salário mínimo Na naquela época era 450. 400. 400, 500. Mas a gente conheceu uma moça brasileira, ela trabalhava na parte de joias, né? Na joalheria. Ah, então ela era mais feliz que eu. Porque fecha à noite, As né? mulheres, né? Porque Adoram ela não joias. fecha à noite. Não, e fecha à noite e ela não funcionava quando tava no país, né? Não tava, quando tava fecha. ancorado, fecha. Você não pode abrir. Porque senão vai que alguém pega ali, foge e aí não volta mais pro navio, então, né? então não... Então ela falou, nossa, é maravilhoso. Ela entrou também como assistente, tudo, E e foi subindo. crescendo. Ela tava 10 anos trabalhando em navio. Nossa! Ela é lá de Brasília, ela contou Brasília. que a gente achou tão legal, ela 10 anos, hoje eu entrei mal, falava inglês, hoje eu falo 5 línguas, né? Não lembro quanto ela falou, acho que eram umas 5 línguas. É porque você aprende, gente. Vai aprendendo. Não tem como. E ela ama, ela falou que não pretende sair dessa vida, né? Tem área de massagem também, que é legal, a área de entretenimento. Lá tinha, né, a banda dos Beatles. E aí, Que da hora. aí a gente tinha umas vezes que eles deixavam a gente participar, né? E tinha comemoração do Dia do Brasil, da Independência do Brasil, a gente celebrava. Então, como tinha muitas pessoas diferentes, então a gente sempre celebrava o Dia do país, né? Então, tinha festa, muita festa, gente, muita festa. Festa sempre tinha todos jovens, os dias, né? Jovem animado. Ah, não, eu aproveitei. Foi uma época muito gostosa. Ai, que legal. Caramba, que como história. E depois, assim, como que você saiu dessa área? Não, então, eu trabalhei com vinho. Deixa eu contar um pouquinho dessa história do vinho. Que eu acabei sim, esquecendo. conte, Ó, É mesmo, você falou que tinha história de vinho. então, mas aqui lá no navio não teve muita história de vinho. Foi mais bebida Essa parte, destilado, drinks, E no caso, deixa eu lembrar a parte... eu trabalhava num hotel, eu era gerente, a coordenadora de alimentos e bebidas, cuidava da área de alimentos e bebidas, e eu comecei a ter um relacionamento, porque igual você faz, você conversa com o fornecedor, né? Então, eu comecei a conversar com alguns fornecedores de vinho para mudar a carta. Então, eu comecei a ter um relacionamento com importadoras. E eu até já ganhei viagem para Mendoza, para Argentina, porque eu tinha vendido um container de vinho. Que da hora! Na época, a gente fazia essas viagens. Então, nessa época, eu falei, cara, eu conheço eles. E eles falaram assim, olha, a gente precisa de uma pessoa que trabalhe com... que seja nossa gerente de vendas, né? Que cuide dos funcionários. Aí eu falei, eu acredito que eu consiga fazer. Então, só que eu tava com o vinho, mas não tava tão perto do vinho, porque eu cuidava da carta, que é diferente. Cuidar da carta é uma das funções, né? Uhum. Aí ele falou assim, então vamos trabalhar comigo. Então, aí eu fui trabalhar com ele, trabalhei 2 anos e meio. Saí de lá, eu saí do hotel em 2019 e entrei. E logo depois teve até a pandemia, né? Mas eu tava trabalhando, tinha uma equipe de 15 pessoas e eu ajudava eles a fazer as vendas. Então, por exemplo, vamos fechar negócio. Eles entravam no restaurante e eu ajudava a fazer o fechamento de quantos vinhos na carta e fazer todo esse suporte para os funcionários. Você treinava o Treinava, pessoal isso. e também dava o suporte Dava o na suporte venda. na venda, exatamente. Que legal. E aí, na época, eles tinham... nem lembro. Agora eles estão com um portfólio de 400 rótulos. Eram 15 países. Então, você tinha muito conteúdo. Só que cada restaurante tem uma especificidade. Então, o restaurante italiano... Tem restaurante que só coloca vinho italiano. Mas ele quer de vinhos diferentes, de diferentes regiões. E aí, ele faz um cardápio italiano
só italiano, e a gente mexia nessa parte de região. Tinha lugares que não tinham todas as regiões, a gente tinha que ir atrás das regiões para que a gente pudesse colocar uma carta perfeita. Porque o único lugar do mundo que tem todos os países é Brasil, gente. Você vai nos Estados Unidos, eles vão realmente focar em vinhos dos Estados Unidos. É verdade. Você vai na Itália, você acha que você vai tomar um vinho português na Itália? Não vai. Né? Nem francês, muito menos francês, então, né? assim, Francês. aqui você tem a possibilidade de degustar o mundo. E eu acho essa possibilidade uma maravilha, né? Então, nessa importadora eu tive a oportunidade de conhecer diferentes países, degustar outros vinhos e conhecer realmente essa questão das uvas. E eu já tinha feito treinamento, já era na Associação Brasileira de Sommeliers, e então tinha esse conhecimento. E aí eu falei, bom, vamos agregar. Mas eu sempre digo que conhecer vinho, você precisa beber. Né? Esse negócio, existe a história? Existe. Você sabendo a história, você sabe contar? Claro que sabe. É cultura. Mas você vai tendo conhecimento a partir do momento que você vai bebendo. Sim. Então, e aí eu comecei a beber. De manhã, de tarde e de noite, né? Porque era aí eu falei, gente... Bens a Deus, né? Então eu falei... Aí chegou uma hora que eu falei, gente, ó, tá muito bom esse papo, mas eu vou precisar... mudar de emprego, porque não tá dando, não. Daqui a pouco você vai pro Não, vou pra e fazer parceria, carteirinha, né? Aí eu falei, não. E aí, e não é porque você tá... É claro, aí chegou uma hora que eu já tava cuspindo, a gente experimenta e gospe, né? Sim. Não é... mas tem vinho que você, né? Tem vinho que você fala, ai, vou cuspir Não, esse esse vinho. não. Tem alguns que você fala, Toma o vinho aqui jamais. e fala, gente, esse vinho é maravilhoso Aí demais, você fala, né? não, aí tem, né, a safra, o ano, quem fez. Aí você fala, nossa, não. Então tem hora que você fala... Então, aí isso foi, comecei a falar, não, eu vou precisar mudar. Mas, efetivamente, eu só, né, saí do ramo porque eu me divorciei. E nessa, né, aí veio a água pro vinho mesmo. Saí do ramo de 25 anos, que fazia aquilo que eu amava. Eu amo servir, eu gosto de trazer experiência pra pessoa. Eu quero que ela não se sinta somente, tô comendo uma comida. Não, eu tô comendo a comida e sendo atendido por alguém que me entende. É a experiência, é realmente ter a experiência. E você poder fazer uma harmonização de vinho com a comida e a pessoa sentir aquele aroma, sentir a comida e falar, nossa, a comida melhorou 15 mil vezes. É tão gostoso. Né? Você sente que a pessoa tá tendo... Realmente ela não vai te esquecer. Né? Então, isso faz uma diferença, que pra mim é o que me toca na área de alimentos e bebidas. Você poder proporcionar para as pessoas essa lembrança. Porque ela vai lembrar. Não, e é um negócio que traz mesmo, né? Tipo assim, o vinho, ele dá um outro sabor, igual eu falo assim, às vezes você lembra da infância, e você não bebia vinho na infância, mas o negócio é tão profundo, né? Por exemplo, uma harmonização muito bem feita, igual você fala, sei lá, eu gosto muito do macarrão com vinho italiano. Nossa, gente, pizza com vinho italiano. Nossa, eu também gosto. Gente, Meu, ele dá um maravilhoso. sabor, assim, que faz eu lembrar de outra vida, sei lá, de outra coisa. Não, mas Meu, assim... é bom demais. O vinho, ele... Aí eu posso falar por nós, né? Acho que não só por mim. Ele mudou a nossa maneira de nos relacionarmos com bebida alcoólica mesmo. Então. Porque aqui no Brasil, eu acredito que em alguns lugares, né, do mundo, mas aqui no Brasil tem muita cultura do jovem beber demais. Hoje em dia isso mudou, está mudando, está diminuindo muito, né? Percebo que tá. Pelo menos uma parte, né, desses jovens. Mas assim, de beber muito. Sim. E sem propósito. E sem quando você porquê. começa a degustar vinho, aí você para de beber, você igual ele fala, você é tomador. Não, você para de ser um tomador de vinho. Você começa a aprender Você degusta, sobre, você degusta. Porque assim, o Você vinho harmoniza, é mais né? encorpado, ele pede uma comida muitas vezes, Sim. ele é mais alcoólico, né, do que uma cerveja, por exemplo. Sim. Ele tem mais sabor. Então, tudo isso faz você se colocar ali no momento, você mudar um pouco o seu relacionamento com a bebida. E é isso, igual você falou, na Europa, em muitos lugares, o vinho é visto como alimento. Sim. E ele passa a ser meio que isso, né? E é da região que você tá. Então, É. você tá em determinada região, você vai tomar o vinho daquela região. Isso é riquíssimo, né? Você poder fazer parte... Porque uma coisa que eu gosto de turismo, eu sou uma pessoa que quer viver... Eu quero viver como aquelas pessoas vivem. Então, eu não gosto de passar 5 dias e conhecer 5 países diferentes. Não, eu quero conhecer um país por vez.
E aí eu vou lá, eu quero ir na padaria, eu quero ir no supermercado, eu quero ver as pessoas comprando, eu quero ver as pessoas consumindo. Eu quero ficar sentado só olhando o que elas fazem. Sabe aquela coisa assim? Pra mim, isso é muito mais divertido do que você falar assim, não, eu conheço 300 países. Não, não. Eu quero conhecer bem aquele país. Sim. Então, uma viagem, quando você tem esse olhar cultural, né? Porque vinho é cultura. Quem consegue conversar sobre uma uva, sobre a região da uva, ela tá descobrindo mais, ela tá entrando na história. Porque a história do vinho, ela faz parte da nossa história. Então, você contar a história, assim, porque na época da Segunda Guerra Mundial, né, tiveram que esconder os vinhos, tiveram que pegar os túneis e esconder. Não, vamos fazer um buraco aqui para esconder o vinho. Coloca a terra aqui terra e finge. aqui, finge. Os barris tiveram que jogar na água do rio para deixar lá embaixo, depois ir buscar. Então, assim, quanto que isso é surreal. É surreal. Você fala assim, que legal isso. Então, quando você começa a estudar o vinho, você fala... Aí você entende, a pessoa fala, nossa, terroir, né? Você fala do terroir. Aí fala assim, nossa... Aí você fala assim, você é enochata? Não é que é assim, enochata, não. É porque você tá lembrando, você fala assim, gente, olha quanta história tem nesse vinhedo, quanta história tem nessa videira. Tem um processo para aquilo estar na sua taça. É tão rico. E assim, ó, para nós brasileiros, nós temos assim, ao mesmo tempo que parece ser um problema, eu acho que também é uma vantagem. A gente está construindo aqui a tradição do vinho agora. A gente está num período de construção, porque o Brasil, ele acabou sendo proibido, né, de trazer vinhos lá na época que a gente era colônia de Portugal. Portugal não permitiu que a gente trouxesse essa cultura vitivinícola. Então, quando isso foi permitido, que aí foram os italianos que trouxeram primeiro para o sul e tal... isso começou a passar. E assim, fazer um bom vinho demora muito tempo. Exatamente. Para uma vinha dar bons frutos, para a gente poder ter realmente bons vinhos, demora muito. Por isso que quando a gente era criança, não tinha bons vinhos, assim. O que a gente tomava era aquele... a gente não, né? Porque a gente era criança. Isso que eu ia falar, né? Apesar que eu tenho uma história boa quando era criança aí. Minha irmã tá assistindo aqui, ela vai lembrar disso. Mas assim, os nossos pais, quando iam tomar, eles tomavam um garrafão, né? De vinho doce. Aquele Marcos Licht from Mich, né? Que é aquele alemão. Garrafa azul. Garrafa azul, porque era o chique da época, né? Que era o, tipo assim, o que chegava, né? Era o que chegava. Então, hoje a gente já tem a possibilidade de provar vinhos brasileiros, assim, de uma qualidade superior. Meu, espumante do sul do Brasil, eu sempre falo. Que espumantes a gente tem. Eu gosto muito dos vinhos. A Cavgás. A gente abriu uns aqui, né, no podcast, maravilhoso. A gente trouxe vinhos, assim, até mais acessíveis e maravilhosos. E assim, a gente tem vinhos surreais, assim, né? E até em regiões que você nunca imagina que vai poder ter vinho, né? Mas aí o brasileiro, ele vai lá, pesquisa, faz... Tem uma vinícola que fica em Minas, no meio de duas colinas, assim. Então, de manhã tem muita incidência de luz e à noite é frio. Então, assim, tem a mesma temperatura que tem na França, na Itália. Então, no assim, Vale do Loire, né? É esse mesmo. Então, assim, aí os vinhos que estão ali, claro, demoraram 5, 6, 7 anos. Mas eles estão tendo essa possibilidade de trazer vinhos maravilhosos. É a Stella Valentina? Não. É outro, agora eu não vou lembrar o nome, mas é que eu lembro só da região esse do da lugar. Stella Valentina a gente foi, aí o dono da vinícola, esqueci o nome dele agora. Seu Procópio. Procópio. Deve ser maravilhoso. Maravilhoso. Aí ele falou, ó, fiz aqui um teste, aí ali, ó, pouco tempo ali pra frente, igual você falou, onde bate mais sol, eu fiz outro, ficou muito melhor. Mas assim, é coisa de metros. Metros, exatamente. E aí você fala, gente, como que pode mudar 1 metro e o resultado da garrafa é outro? E é isso que é o gostoso do enólogo, né? Da pessoa que monta o vinho, que escolhe as uvas e que fala assim, não, olha, vamos colocar em madeira, né? Primeiro uso, segundo uso. Então tem toda essa, sabe, eu acho isso tão belo. Você poder criar, é o agro, né? A gente fala que é o agro colocando vida
e dando vida pra gente. Então, por mais que eu tenha saído, né, do ramo, eu adoro o vinho. Não consigo tirar o vinho, mas eu tive que fazer uma escolha, porque pra mim já estava sendo fora, né, não estava sendo tanta contribuição eu me manter, né, com esse ritmo. Porque, Sim. querendo ou não, estava demais. E aí, eu mudei para a área como profissional autônomo. Então, comecei a vender seguro, consórcio, que nada a ver, né, gente? Eu tava lá trabalhando Nossa, com gente... demais. Não, o ramo não tem nada a ver, mas você é uma vendedora nata. Nata, você tem um carisma. Um carisma, isso assim, relacionamento. pra mim, você é uma vendedora nata. Ó, até minha irmã aqui mandou aqui, ó, Maria Cláudia Félix, sempre presente aqui, ó. Obrigada. A Débora é muito carismática. Ah, ela adora linda, você, obrigada. porque realmente você é uma alegria. É. Eleva os hertz nossos Olha, aqui. Que bom, gente. Olha, isso é muito bom. Eu fico muito feliz por isso. Mas qual é... Você sabe que nós somos influentes. Nós somos influentes aqui. Temos 3 influentes aqui nessa sala. Pois é. E aí, o que influente é? Ele é empático. Então, a minha empatia, ela acaba quebrando um pouco o processo final da venda. Sim. E eu, por mais que eu tenha dominância, eu sou dominante, eu sou ID, o meu I era 49, minha gente. 49. Explica Caramba, pro povo de vamos casa, explicar. porque aqui não é o de poder você, emocional. Caramba! Explica pro povo de casa o que é ID. Eu vou explicar, que gente, é papo bem esse? rapidinho. Isso é uma análise comportamental. Nós temos essa técnica que chama DISC. Então, o DISC são dominante, influente, estável e analítico. Então, cada um tem uma sua característica. Eu sendo ID, então é influente e dominante. O Alan é influente e estável. E a Edione é dominante e influente. Então, o que significa isso? Essas características, elas são muito... você consegue visualizar no meu comportamento diário. Então, eu sendo uma influente 49%, o que é isso? Eu sou muito influente, gente. Não, você é muito influente. Eu lembro que quando eu peguei lá o seu disco, eu olhei e falei, rapaz, você é mesmo o que você disse ser, ó. Você não é tudo isso também? Porque você 49 não, ela é tipo acima da média. Não, é realmente, ela acima metade. da média. É quase Você- metade, É que assim, agora, claro, mudei, né? Porque eu tive que melhorar o meu analítico. Meu analítico era 0. O analítico da Débora tava no, Tá, entendi. no Tava asfalto. Tava no assim. asfalto, esfregando no chão. Aí eu fiz o curso e aí o analítico foi para 8%. E o meu estável foi para 17%. Então, daí o analítico melhorou. Mas isso tudo por muito esforço. Eu fiz uma elasticidade. Imagina a elasticidade, assim. E aí o meu influente diminuiu. Mas isso, qual é a dificuldade que eu tive sendo, né, vendas consultivas, que é o que a gente faz. Quando a pessoa falava pra mim alguma coisa, eu sempre aceitava o que ela falava. Eu nunca chegava e dava no pã. Você tem que fazer, porque quando você é vendedor, o vendedor, né, dominante, ele não vai esperar essa dor. A dor pra ele tá... E eu pegava a dor, colhia a dor e colocava do lado, falava assim, não entendo. Então, assim, não conseguia vender. Então, fechamento pra mim... Entendi. Tipo assim, o cliente falava, mas esse mês não dá, porque eu quebrei o carro. Aí você, Não tinha como meu quebrar Deus, uma objeção. Exato. meu filho, eu sei como eu também já tive isso. Eu já quebrei o carro, eu já isso, que aquilo. Não, então nem compra Nem agora compra que não agora. vai ser bom pra você. É isso que eu Semana fazia. que vem, depois você pagar suas... Aí sempre a pessoa vem com alguma coisa, não, aí né? sempre E tinha às uma vezes a desculpa. pessoa precisa ter um empurrão, E tem que né? ter um empurrão. Então, ainda mais com seguro de vida, né? Assim que eu trabalhava. A parte de consórcio. Então, eu adoro os produtos. Eu tenho todos. Eu tenho seguro, tenho consórcio. Mas aí você fala, como que você faz que isso seja importante para a pessoa? Né? Porque não é importante para você. É o que é bom para ela. Porque quem compra é a pessoa, não sou eu. Sim. Por mais que eu ache importante para ela, eu sempre entendia a situação dela. Então, a empatia, no meu caso, não era boa. Entendi. Muita empatia também. Muita né? empatia não vende, gente. Então, tô deixando bem claro. Técnicas de venda. Técnicas de venda. Seja empático, mas Não né, tanto. na hora de vender, dá uma segurada. Exato. Empatia é aquilo também, é uma decisão da pessoa, né? A gente joga muito pra gente a decisão, né? E é legal isso. Outra vez a gente falou sobre isso, Falamos. eu gostei. É. Porque eu falei, realmente, é uma decisão que a pessoa tem que ter também, né? Sim, você tem que A gente mostrar. não pode jogar a goela abaixo das pessoas. Não dá. Quando eu vendia jornal pelo telefone, era mais ou menos isso. Eu tinha que jogar na goela abaixo da pessoa.
E isso não me deixava feliz, assim, né? Então, você até faz, porque você precisa. Mas aí eu colocava assim, tá, eu preciso. Mas aí, quanto isso me gera de dor, porque eu já achava, isso me machucava. Só que assim, eu sempre digo, tem 3 tempos à venda. O seu tempo, da empresa e do cliente. E eu sempre pensava no tempo do cliente, nunca no meu e da empresa. Então, assim, né? O pessoal fala assim, Débora, tchau. Beijos, tchau. Mas é verdade, cara. A venda é um processo criado, né? É. Eu sempre falo com o pessoal, venda é relacionamento. Você tem que ter um relacionamento com o cliente, você vai vender pra ele, porque você tá fazendo algo bom, igual isso que você tava criando era um relacionamento. Era relacionamento. Assim, eu vendo muito bem produto do outro. Porque você vai falar, me contar do seu produto. Aí eu vejo alguém que tá precisando. Eu vou lá e eu conectei com aquela pessoa. Você nunca vai conhecer essa pessoa. Sim. E aí eu vou falar, olha, tem um cara que faz tal, 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 tal. E eu vou falar as palavras certas. Eu vou usar os gatilhos, porque eu sei fazer. Só que aí eu vendo pra você. E eu não ganho. Ai, cara. Você entende? Então, assim, Entendi. eu faço muito essa questão. Eu sou excelente, o que você falou. Você conecta, sou carismática. Então, eu conecto pessoas. Aí eu falei assim, aonde que eu vou deixar? Onde que é o meu brilho, né? E aí eu falo, eu vou voltar para minha área, né? A área de hotelaria, a área de restaurante, cuidar de pessoas. E aí eu falo, porque isso que é o que me dá brilho. É o que enche o seu coração. Enche meu coração e eu sei que aquela pessoa vai vencer. Porque às vezes as pessoas não sabem como vencer. E eu vou dar as ferramentas para que elas possam vencer. E elas não vão nem perceber. Eu vou só dar. E vai sair. Porque é o que eu sou. Eu sou pura, né? Assim, eu quero contribuição. Né? Então, às vezes, e aí isso eu vou estar ganhando meu salário, vou fazer o dono do restaurante, o dono da empresa vencer também, porque ele está me honrando, eu vou honrar ele e vou honrar cada pessoa que estiver ali dentro. Então, assim, às vezes a gente tem que entender qual é o nosso lugar. Então, aí eu lutei esses 4 anos, né, de profissão autônoma, fazendo venda consultiva, mas eu percebi que eu era muito empática. E isso, na minha vida, não estava sendo bem, assim, Cara, mas da incrível melhor isso forma. que você disse, é verdade. É da água você do vinho. saber o seu Até lugar, arrepia, assim, né? é O verdade. negócio. Porque é da água pro vinho mesmo. É assim, agora que veio essa consciência, né? Porque fala, cara, e eu tentei, porque com o divórcio, eu falava assim, como que a minha filha vai ficar? Né? E na época a Jura estava morando comigo, eu me divorciei, é aquela coisa, ela ficava uma semana comigo, uma semana com meu ex-marido, uma semana comigo. Só que chegou uma hora que ela cansou dessa história, ela queria ficar mesmo, sabe? Tem um lugar. E meu ex-marido casou novamente e a esposa era de Campinas. E aí ficou, a Jura vai ficar comigo, basicamente vai ficar comigo. E eu nem pensei 2 vezes. E aí nessa hora ela falou, mãe, eu vou com meu pai. Caramba. E aí, quando ela falou que ia com o pai, eu fiquei, né? Como? Travou na hora. Foi há 5 anos atrás. Aí, não, foi há 3 anos atrás. Aí eu falei, como é que é? Ela, mãe, eu vou morar com ele. E eu entendo na época, porque foi a atual esposa do meu ex-marido, tem 2 filhas. E aí minha filha pensou, meu pai vai esquecer de mim. Né? Então, menina tem uma ligação com o pai muito grande, Muito. né? Nunca teve, né? Não tenho ciúme com isso, eu acho ótimo. E aí eu falava assim, aí eu entendi, mas psicologicamente falando, eu falei, entendi o porquê. Então eu falei, é isso que você quer, tá tudo certo, você não se arrepende, né? Vamos conversar. Ela, não, mãe, tá decidido. Então, aí eu sofri calada, né? A gente, né? Porque todo mundo fala, você, como você deixa sua filha? Não é que eu deixo, a gente tem que ser. Eu sabendo que ele ia dar uma, né, educação, ia continuar cuidando dela, a esposa dele é maravilhosa. Então eu falei, cara, não tenho essa de ficar aqui. Foi leve pra você. Foi leve, assim, foi pesado. Porque Mas a decisão, por mim, né? Queria que ficasse, né? Na verdade. Mas foi leve, porque eu falei, é uma coisa que ela queria. Então, não ia ficar brigando por causa disso. Então, hoje, nossa relação, assim, né, eu tenho uma relação muito boa com o meu ex-marido, com a Isa, que é a esposa dele. Então, mas isso foi pra mim, foi um momento de muita dor, né? Mas aí eu falei, bom, tá. E agora o que eu faço com isso? Tem que fazer um suco, tem que fazer uma limonada, tem que fazer uma caipirinha com isso, né? Tem que tirar alguma coisa. Vamos tirar o suco disso. E aí, eu falo, bom, agora eu me permito a trabalhar que nem uma louca. E comecei a trabalhar que nem, para desempenhar. E aí, foi aí que eu vi. Que eu falei, gente, eu tenho muita empatia e
E aí, quando surgiu o Márcio Michele na minha vida, e eu falei, cara, eu não tenho tanta expertise para fazer o que eu tô fazendo, seguros, etc e tal. Então, eu vou mesmo para a área de pessoas. Você já se sentia naquela época, então, deslocada nesse sentido? Eu nunca me senti fazendo uma coisa leve. Porque era a parte financeira, eu achava que eu era meio uma fraude. Porque eu nunca cuidei disso. Só que, ao mesmo tempo, eu tirei as melhores notas. Eu gabaritei em matemática financeira. Mãe, eu gabaritei em matemática financeira. Caramba, sério? Parabéns! Foi. E pra mim, imagina, uma influente, master, fazendo isso. Então, eu digo, sempre quando você tem um propósito, e você tem a vontade e foco, você consegue. Então, eu provei pra mim que eu poderia mudar. Eu provei que eu consegui. Mas aí que eu percebi, você tá provando pra quem? Você quer provar pra quem? Que você é capaz de fazer isso. E pra mim, internamente, não preciso provar pra mim que eu sou capaz disso. Então, eu tava querendo mostrar para os outros que eu tinha a capacidade, a inteligência, né, de fazer isso. E para quê? Aí você começa a ter os insights da inteligência emocional e você fala, não, eu não escolho isso. E aí foi aí que eu comecei a fazer as escolhas assertivas para a minha vida. Foi aí que eu quis viver essa questão de ser amante radical de pessoas e viver essa minha verdade. Isso que é minha verdade, eu sou isso. Não, e tem tudo a ver com você. Aí entra, aí eu posso ser carismática, eu posso ser, sabe? E eu sou brincalhona. E como é que você faz cara de coach? Cara de coach. É mesmo? Deixa assim. Deixa eu Me contar. conta. Vou contar. Teve um episódio com a minha filha que aconteceu. E aí eu falei, vou usar cara de coach. E ela começou a contar pra mim. E eu não fala neutra. Só pra quem não sabe, o que é a cara de coach? Vamos lá, cara de Mostra aí, coach. pessoal. A cara de coach é assim, não tem emoção, gente. Você simplesmente começa a falar sobre o assunto e você não fala, não fala. Você não demonstra Você não demonstra, que tem, nem que você tá bravo, nem que você tá feliz, né? Imagina eu, né, fazendo isso. E minha filha me conhece, então eu tô sempre brincando. E ela me contando uma coisa séria e eu não fiz careta, não fiz nada. E ela, mãe, aí ela começou a ficar preocupada. Nossa, mãe, você tá bem? Mãe. Você não vai falar nada? Ela começou, você não vai falar nada? Você não vai brigar comigo? Você não vai... Isso, e eu, neutra. Aí eu falei, comecei a fazer perguntas, porque perguntas poderosas. Só as perguntas poderosas. E eu não movi um músculo. Eu falei, gente, eu tô maravilhosa aqui. Caramba, você conseguiu Consegui. ficar só no... Consegui. E aí pra ela deu um desespero. Ela começou a chorar. Aí eu falei, meu Deus do céu, para de chorar, que eu não quero que você chorando. Mas eu sabia que tinha que fazer isso, né? E aí, aos poucos, ela chorou, aí debulhou em lágrimas, aí terminou, e eu fiquei séria, não movi um músculo. Aí depois que ela terminou, eu falei assim, você tá mais calma? Respira fundo e vamos voltar, porque eu fiz uma pergunta, você não me respondeu ainda. Aí fiz a pergunta, ela respondeu. Mas por que você não tá falando nada? Ela ainda voltava, por que você não tá falando nada? Eu falei, filha, não, aqui a gente não tá discutindo o que eu tô falando, o que eu tô pensando. Eu quero saber o que você vai fazer com isso. Porque tem uma consequência. E aí, cada pergunta que eu fazia, ela ficava mais preocupada, porque ela nunca tinha me visto nesse papel. Ela, mãe, você não tá sorrindo. O que aconteceu? E aí, foi aí que ela percebeu a gravidade do que ela tinha feito. E eu falei assim, a confiança a gente adquire com o tempo. E, então, eu quero saber se você tem interesse de adquirir minha confiança novamente. Mas ela não vai ser feita hoje, agora. Isso vai ser uma construção. E aí que ela percebeu, ela falou assim, nossa, você não confia mais em mim. Então, ela teve e era isso, ela tinha que ter essa questão, porque senão ela vai querer fazer de novo, né? Uhum. Então, e ela tem que pensar, não é eu entregar as chaves, ela tem que encontrar a chave, porque é isso que faz com que ela tenha o aprendizado do que ela fez, né? Se eu entregar assim, ó, você fez isso, agora se vira, não. Você não tá ensinando, Eu não tô ensinando, porque ela não tá sentindo. Ela tem que sentir para ver o que ela fez, qual a gravidade, para que ela não repita. E a gente tem que conversar com os nossos filhos, a gente não pode deixar passar, né? Então, eu vejo um pouco de uma negligência, né, dos pais por cansaço. Você tá cansado, você não quer falar. E eu desde esse dia, né, que a gente tem conversado, ela tá sem celular, tá de recuperação. Então, eu falei, olha... nós vamos deixar essa conversa para depois, assim, e você vai focar no que você tem que focar.
É passar de ano. Ela é adolescente, né? Tem 14 anos. É, adolescente, mesma idade. a nossa tá com 16 e a adolescência, ela é uma fase complexa e é uma fase onde eles acabam testando mesmo esses limites. E, assim, você poder proporcionar para ela uma educação dessa, né? Você, como coach, como especialista em inteligência emocional, Sim. conseguir tratar situações... Porque, assim, vamos falar a verdade, né? Eu, sem inteligência emocional, quando acontece um problema, já... Já Então, perde a linha. E sendo dominante ainda, gente, já vem com tudo. Hoje eu tô melhor, mas, nossa, eu já dei cada escândalo. Eu não confio em você! Não, mas Nossa, foi é. pesada. Já teve cada coisa. E eu lá, né, como bom estável, né? Você não vai se meter. Não, Vamos conversar com essa menina. Então, assim, você poder proporcionar isso na adolescência, nossa, é um ganho imenso. E você pode ter certeza que você está formando uma adulta consciente. Sim, que é o meu grande objetivo. É o meu grande objetivo. E que eu sempre falo, né, pro meu ex-marido até, para lidar com as emoções, né? Ele lida com as emoções de um jeito e tá tudo certo, não quero mudar ninguém. Eu só peço, né, sempre para que ele perceba as emoções, porque se a gente consegue ter esse controle emocional, a gente consegue ter maior como fala, no futuro mostrar, né? Tem certa autoridade que não adianta, assim, tem que ter autoridade, mas a autoridade ela tem que ser suave, delicada, né? A autoridade tem que ser percebida. Né? Exatamente. Autoridade Não temida, né? não temida, É porque uma exato. autoridade temida, você não está sendo autoritário. A pessoa tem o medo, não te leva à execução exata, porque você não confia, Exato. porque não tem confiança. Então, é muito sutil essa relação. Então, é isso que eu trago. É que o medo, ele é o contrário de amor, né? Então, é muito grave mesmo isso, é verdade. Se você põe medo em alguém, em uma criança, em adolescente, em esposo, por aí vai, é complicado, porque a pessoa trava, né? Então, que é o contrário de amor, gente. E ela trava e ela não acredita que você ama. E se você não acredita que você ama, pra que você vai alterar e mudar? Então, porque quando você quer a confiança de alguém, por amor, você vai fazer. Sim. Você vai fazer. Exato. Então, e é sutil a questão, né? E quanto que a gente pode ganhar tendo esse conhecimento? Então, eu já tinha um pouquinho de inteligência emocional, mas eu não sabia colocar em prática. Então, essa cara de coach, gente, foi uma coisa, pra mim, foi bárbaro. Eu falei, ganhei o Oscar! Eu desliguei o telefone, yes! Porque ela precisava dessa seriedade, ela precisava da mãe séria, não era a amiga que estava conversando com ela, era a mãe, né? Porque tem momentos pra ser mãe, tem momentos pra ser amiga. E a criança, o adolescente tem que saber que tem pai e mãe. Ele não pode achar que tem amigos. Porque o amigo... Eu falei assim, você acha que aquela pessoa é teu amigo na verdade? E aí eu falo assim, não quero que você fique acreditando que não tem pessoa boa no mundo. Mas eu quero que você saiba que você pode, né? Aquela pessoa pode, de repente, não ser a melhor pessoa naquele momento. E a gente tem que pensar. Porque, de repente, a pessoa tá te levando pra uma coisa errada. Né? E que é errado de verdade. Então, e aí? O que você faz? É verdade, você tem que olhar de cima, né? Você tem que olhar de cima, você não pode olhar da vertente dele, porque ele quer só curtir. E a vida é boa pra curtir, eu também quero. Mas assim, você não pode deixar ele ver só o lado da curtição. Você não pode perder o caminho. Você não pode perder o caminho. É muito louco. E essa parte da inteligência emocional mudou tanta coisa assim na sua vida? Mudou muito, muito. Porque eu tinha uma sensação de divórcio. Aconteceu o divórcio, tudo certo e tal. Mas tinha algumas coisas, umas pendências, né? Que você fica assim, você fala... Porque, na verdade, eu casei pra dar certo, né? A gente casa pra dar certo. Eu nunca quis me separar. E a partir do momento que a gente tem essa decisão, e eu falo assim... que para mim foi a mais assertiva, porque hoje eu vejo ele feliz, eu estou feliz. Então, acho assim, a gente tem que buscar a felicidade. E quando eu fiz a inteligência emocional, eu percebi que eu só estava querendo buscar a felicidade, buscar... O amor é uma decisão, né? Quando você fala, eu quero amar e ser amada, né?
Então, eu me permiti isso. Porque muitas pessoas acabam deixando o amor de lado, porque, não tá tão bom assim, tá bom assim, né? E você fica com café com leite. Uhum. Mas será que o café com leite é o ideal? Né? A minha vida, todo mundo achava que era uma margarina. Sabe propaganda de margarina? Aham. Era Sim, lindo. tudo bonitinho. Era assim, maravilhoso. Só que na vida, assim, faltava. E aquela questão da linguagem do amor, né? O meu ex-marido, ele me amava como era tempo de serviço e palavras de afirmação. Eu gostava um pouco. Mas o meu amor, que eu me sentia amada, é tempo de qualidade. E ele não me dava. Então, ele sempre estava fazendo alguma coisa. E eu falava assim, não, mas conversa comigo, sabe assim? Conversa comigo. E ele estava conversando comigo assim. Ele não Nossa, tinha o tempo, né? com Não você. tinha o tempo. Então, quando ele podia me dar o tempo, já estava... já tava, já tinha a morrido. bateria social já era. A bateria social, a não social, já tinha... E provavelmente o fato de você ser tão influente, ter essa simpatia toda, às vezes você também não queria gerar esse confronto, né? Não. E Isso aí eu não dificulta. gerava confronto, e aí ele é analítico, basicamente muito mais analítico, dominante, analítico dominante, ou dominante analítico, alguma coisa assim. Uhum. Eu não sei, né, na verdade. Mas isso não tinha. Então eu falava assim, e outra, ele não vai mudar. Sabe assim, não tem como ele mudar. Por mais que ele tentasse, ele tentou várias vezes, ele tentou também. Mas e aí? Era a essência dele, né? Era a essência, Era a foi essência. mudar a essência da pessoa. E eu não queria isso também. Porque a gente tem que saber o limite de cada um, né? E ele se sentia amado por quê? Porque eu era uma excelente, né, governanta, né? Porque Uma excelente governante. eu cuidava da casa, eu cuidava da minha filha, cuidava do trabalho, eu sempre trabalhei, eu adoro o trabalho. Então, era uma entrega. Então, o meu tempo de serviço, né, com ele era muito... E palavra de afirmação, eu sempre incentivava, falava, não, vai lá, você consegue, faz... Então, ele se sentia amado, né? Então, as coisas são muito sutis. Então, a gente precisa ter... E outra, olha só, você tem que ter coragem de assumir isso, né? Você fala Nossa, assim, demais. né? Muito. E pra mim, eu demorei uns 7 anos, porque eu não entendia que isso era importante. Quando eu li o livro, que eu falei, cara, é verdade, existe isso, né? O livro é As 5 Linguagens do Amor, né? Isso, do Esse Gary. livro é maravilhoso. É divino. Mudou minha vida, assim, porque eu descobri que era muito engraçado, porque o Alan, o maior forma de amar dele é toque físico. E a minha última. Imagina! Dela e da minha filha. Da nossa filha é a Da nossa última filha também. É assim, ó. Então, Até ele você vivia descobrir. vindo abraçar. E eu, Você nossa, evitava. tá Ai, calor. para, Tá calor, tá incômodo, e não sei o quê. E ele falava, ela não me ama, essa mulher não me ama, eu não sei o quê. E aí, Olha o meu é só. atos de serviço e tempo de qualidade. E eu queria conversar, tal. Às vezes, por exemplo, se ele chega em casa, aí eu tô cheia de coisa pra falar, né? Uhum. Ai, que aconteceu isso, A aquilo. mulher tem 4.000 palavras ainda pra falar ainda à noite. Ele com o celular assim, se ele pega e olha pro celular e fala, quando você desligar, eu converso. É tipo Não isso. vou conversar com você olhando identifico. pro celular. Eu me Fala, não, identifico. amor, eu só tô resolvendo um negócio do trabalho. Eu me O que você identifico. tá fazendo? Com quem você tá falando? É normal. Concordo Mas, com assim, você. ele achava que eu não amava. Porque o negócio dele era tal. Aí eu falei, amor, eu li um livro e eu descobri uma coisa. E aí a gente começou a conversar sobre isso. Ele falou, então é isso. E aí eu falei, beleza, vou deixar você me abraçar uns segundos a mais. Vou te abraçar. Aí às vezes ele tá lá lavando uma louça, né? Pra Ajudando. Pra mostrar que me ama, porque o meu é ato de serviço, ele lava pra mostrar que me Ai, ama. que maravilha. Aí você Ah, vai mas o lá, meu aí eu também é vou ato dar de serviço, é amor também. Os meus amores. Também. É amor. É. Mas aí eu chego ali lavando a louça, eu dou um abracinho. Ah, que porque eu falo, ai, delícia. que amor. Não, já Mas conquistou. Eu concordo. Mas esse livro salva casamentos. Não, salva. Salva Então, vidas. Salva amizade, salva relacionamentos. Eu li esse livro e dei esse livro pra ele ler. Só que ele deixou do lado 5 anos Caramba. na cabeceira ali. E aí, quando eu pedi, né, quando a gente conversou e falamos, decidimos juntos, né? Ele leu o livro. Ele leu o primeiro capítulo, porque, né? Ele é D.
analítico. Aí ele lembrou, aí ele falou, agora eu entendi o que você quis dizer. Só que eu falei, agora, gente. Agora passou, né? O trem vai embora. Como é que a gente fala? Liberou o destino já. Liberou o né? destino. E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Assim, aí ele entendeu, né? Também a gente já tinha conversado e também, né? Mas aí foi isso. E assim, como é importante você ter essa divisão. Eu quando eu vejo um casal, a primeira coisa que eu falo, cara, compra esse livro. Lê esse livro. Faz uma como fala, terapia em casal. Pra mim, sempre tem jeito. Porque eu acredito no amor. Porque amor é uma decisão. É uma decisão. Então, como é uma decisão, assim, você pode salvar. Então, eu acredito em tudo. Mas aí chega mas se você já deu todas as oportunidades, aí é isso. Apresentei o pessoal do podcast. Explica quais são as 5 linguagens. As 5 linguagens. de Então, amor. vamos lá. Ó, é tempo de serviço. Tempo de qualidade. Tempo de serviço. O que é tempo de serviço? É você cuidar da casa, é cuidar sabe, dos afazeres, é deixar tudo, assim, fazer um jantar, né? É fazer algo serviço né? por Às ele. Às vezes pegar uma água para Já outra pessoa é um ato de serviço. serviço. É um ato de serviço, exatamente. Então, esse é o primeiro. Aí, tempo de qualidade. Uma pessoa que quer tempo de qualidade, gente, você tem que olhar no olho, né? Você tem que falar pra pessoa no olho, você tem que ouvir, né? Não necessariamente tocar, porque aí já é o toque físico, mas você tem que prestar atenção, foco intenso e na pessoa. Tá 100% presente. 100% presente. É consciente e presente no que você está fazendo. Esse é o tempo de qualidade. Depois tem toque físico. Toque físico, a pessoa que tem o toque físico, ela gosta de tocar, gente. Ela é sinestésica. Ela vai lá e abraça e quer junto e fica perto. E assim, uma pessoa sinestésica, uma pessoa de toque físico, você vai entender, porque ela te pega conversando. Ela quer você pertinho. E aí você fala, agora já sei que essa daí gosta de toque físico, porque você quer perto, né? Então, tem essa relação também. Aí tem o presentes, ato de dar presente. Então, presente, gente, não é só dar Ferrari, não, viu? Não é isso. É você lembrar da pessoa na viagem. É falar assim, eu fui pra Zona Norte e eu sei que a minha namorada ou esposa gosta daquele chocolate, só tem na Zona Norte. Você vai lá, pega o chocolate e volta. Olha, lembrei de você. Isso é um presente. E a pessoa que gosta de ganhar presente, ela vai amar você. Fala assim, nossa, ele lembrou de mim no meio do dia do trabalho dele. Então, você tem esse ato de amor presente, toque físico. E o último, palavra de afirmação. É uma pessoa que gosta de receber incentivos. Olha, vai lá, Alan, você é tudo de bom, vai lá que você é bom, vai, Dione. Então, Débora, você tá fazendo a coisa certa. Então, imagina só, você tem uma pessoa do seu lado que fala coisas positivas e que acredita em você, no seu potencial. É isso. Então, são 5 formas de amor. E se você estiver em crise, compra o livro, lê e divide isso com os seus pares. Uau, que explicação. Caramba, que explicação, que aula. Que aula. Você viu que ela fala bem demais, né? Fala Essa muito, mulher fala bem muito. demais. Quem tá no chat, manda aí quais são as formas de amor de vocês sabem? A gente descobriu qual era a da nossa filha, porque toda vez que ela ia pra qualquer lugar, ela saía com alguém, excursão e tal, ela vinha com alguma coisinha. Teve um dia que eu falei, gente, que fofa. Ela foi pra Campos do Jordão com a excursão da escola. Ah, que legal. Aí quando chegou, ela voltou com um pacotinho fechado de chocolatinho, aquelas bolinhas de chocolate. Eu comprei pra vocês lá. Gente, aí eu olhei, que linda. Falei, que fofa, gente. Aí a gente falou, não, ela é assim, ela gosta de ganhar as coisas. Aí o que a gente faz? Toda vez que a gente vai pra algum lugar, não importa. Até o mercado, cara. Às vezes a gente vai no mercado e eu falo, ela gosta de fine, alguma coisinha. Vou levar pra ela. Às vezes eu desço lá embaixo, ela se sente amada. Mercadinho, compro um negócio pra ela. A gente viajou agora, só nós dois, aí a gente falou, não, o que a gente vai levar pra ela? Já pensando. Já tem que ser assim. Aí ela ama comida japonesa. A gente achou uma meia de sushi. Ah, ela ama meias. Ela adora meias. Ela ficou muito feliz que ganhou uma meia de sushi. Então, assim, pra quem tem essa questão dos presentes, né? Faz muita diferença. Faz muita diferença. E assim, uma florzinha. Se eu pegar, tem uma florzinha aqui do lado do Alan. Eu vou pegar uma florzinha. Lembrei de você. Vi essa florzinha, achei sua cara, tá aqui. Então, a pessoa guarda com amor. E qual é a forma que você gosta de receber amor e qual é a forma que você gosta de dar amor? É a mesma, É a mesma. É muito legal. Eu não sabia disso. Eu só descobri depois quando a gente fez a inteligência emocional. Que isso tem a ver, né, com inteligência emocional. Sim. Mas tem como ser diferente? Total. Porque isso cria. Tem, claro. Assim, é que a gente sempre tem 2, né? Então, por exemplo, a minha é tempo de qualidade. Então, eu dou isso pras pessoas. Eu sou plena, tô presente no lugar.
Então, eu exijo isso, né, Carol? E a minha segunda é tempo de serviço. Eu gosto de fazer e também gosto de receber, né? Então, não tem muito aquela coisa do grau, qual que é maior, né? Você gosta dos dois. Eu me sinto amada com os dois. Não, o meu é igual ao seu. Então. São esses dois também, são os mais fortes. Mas e não faz uma diferença, gente? Faz. Nossa, faz. Meu namorado, eu falo, eu te amo. Meu namorado. Você sabe tá que assistindo aí, comenta, meu filho. Comenta. Ele é palavra de afirmação? Ele é palavra de afirmação e tempo de qualidade também. Porque ele me dá tempo de qualidade. Isso é bom, vocês terem então a mesma forma de amor é muito bom, né? Não, porque, assim, nosso amor nasceu de uma amizade, né? Então, porque ele me ouvia, sabe? Ele conta, sabe aquela coisa de você... E outra, ele me ouvia e lembrava. Que legal! Isso é bom. Porque... A Maria Cláudia, né, minha cunhada maravilhosa, falou que o meu é palavra de afirmação. Então eu vou falar pra você, Maria Cláudia, você é maravilhosa, eu te amo. Palavra de afirmação pra Maria Cláudia. Eu quero conhecer, te amo, minha filha. Você é sempre muito boa. Tudo. Não, a Cláudia é maravilhosa. Ela gente. eu amo minha cunhada. Ai, que maravilhosa. máximo. Eu preciso conhecer Você vai conhecer. Aliás, ela vai agora no Poder Emocional. Vai? Vai, Quando? porque ela é em janeiro agora. Em janeiro? Ela terminou, né, o ela curso. Tá... Ela agora... Ai, parabéns! Amante radical. Amante radical de pessoas. Ela faz parte agora da... Muito top, gente. Meu, e essa parte da inteligência emocional é uma das que eu mais gosto, mano. Do amor, sabe? Porque é tipo assim, a gente fala, né? Mas o amor é isso, né? O amor, ele acaba abrindo as coisas, né? Porque às vezes você, sei lá, você briga com alguém, mas se você sabe a forma de amar da pessoa, você faz aquilo pra pessoa, sim, meio que quebra, sabe? Por exemplo, pra mim, né? A Johnny... é muito raro a gente brigar, mas quando a Johnny briga e tal, não sei... A Johnny briga. A Johnny briga, ela viu, é dominante, gente? ela é dominante, gente. Aí ela chega, faz um carinho em mim, eu já falo, tá bom, vai. Cara, o amor, ele quebra mesmo. E eu até falei isso da vez que o Nestor veio, né? A forma de amor nossa é o jeito que a gente tem como de expressar o amor. Porque o amor é muito maior que isso, né? Sim. O amor é gigantesco. Gigantesco. É algo não físico, né? É algo espiritual, o amor. Mas é o jeito que nós aqui conseguimos expressar, né? Que é fazendo, né? Que são as ações. Sim, então, eu acredito muito no amor, sabe? De verdade. E pra mim, da inteligência emocional, o que eu mais aprendi, se eu tô aqui hoje é por causa do amor, né? Você sabe. É verdade. Essa história depois nós vamos contar. É. Mas foi por causa do amor. Então, o amor, ele abre mesmo. E como você melhorou, como eu melhorei, né? Eu acredito que tem tantas histórias de vitória. Depois que a gente foi no curso, a gente só tem vitória. Eu posso falar, milhões de vitórias. Primeiro, conhecer todos do grupo. Porque você... E outra... A gente tira uma intimidade. Nossa, demais, velho. Parece que eu conheço a Débora há 100 anos. Parece que a gente conhece há anos e fala assim, gente, é um ano só. É um ano só. E isso cria... porque as nossas histórias de vitória no curso, porque todo mundo passou junto e foram, né? A gente foi falando as coisas que aconteceram com a gente. Cada coisa, né? Então, a gente realmente cria essa intimidade. E como... criar a intimidade faz você crescer no relacionamento tipo de amizade, né? Porque só cresceu porque a gente manteve, né? Alimenta, a gente tem que alimentar algo para poder continuar. Por quantos grupos não fizeram isso, né? E acabou se... Exato. O nosso grupo, a gente cresceu, né? A gente cresce junto. A gente cresce junto. Imagina daqui 10 anos, a gente vai olhar pra trás e falar, cara, a gente começou lá junto. Mas o podcast que vocês fizeram foi responsável por manter isso, né? Que é a convivência, a conversa, né? O relacionamento acabou surgindo. Exatamente. E aí nascem outras oportunidades. É o churrasco, a pizzaria. E é isso que vai fazer a viagem. A gente começa a conhecer as famílias, né? Porque eu mesmo não conhecia nenhum de vocês. Eu não fiz o curso. Sim. Mas o mais legal... você tá fazendo. Tô fazendo. Então, mas isso é o mais legal. Você poder ter a oportunidade de conhecer as pessoas que estão, né? Que é da história de cada um, né? E isso é muito belo. Gente, é uma pena que tá acabando. Nós temos que fazer a parte 2. Eu nem consegui escutar tudo, gente. Eu fico horas falando com ela. Eu falo, mano, acabou já. Que raiva. A gente tinha que pegar o estúdio por 3 horas pra conversar com ela. Não, me lembro que a gente ia pro almoço, lembra? A gente ia pro almoço e falava, gente, mas é 1h30 de almoço. O que a gente fez? A gente comia e falava, Era terrível. Cara, é muito louco. E é várias histórias que eu quero escutar ainda sua, viu, minha filha? Não, tem bastante. Mas eu agradeço demais. E eu quero, assim...
eu quero que vocês tenham muito sucesso nessa história do vinho, Amém. né? Vamos Põe mais um manter. pouquinho pra gente brindar. Você tem com mais um certeza. tempinho? Tem, Ó. lógico que tem. E aí a gente... E vamos repetir isso, gente. Olha a que a Cláudia escreveu aqui, ó. Débora, Opa. você passa a verdade. Ai, Olha. obrigada. Palavras de afirmação é da minha irmã mesmo, ó. Você vê que ela sempre fala. Ela sempre fala. Mas Bom, primeiro foi um prazer, né? Obrigada. Aliás, né, a gente tá falando Vamos do brindar? vinho e eu esqueci de falar pro pessoal. Hoje eu tô fazendo um pouco jabá, hein, mano. Mas nós temos um dos nossos vinhos aqui, né? O QR Code e o link na descrição pra vocês comprarem da água pro vinho, né? Na nossa falou. loja. Não, eu falei pouco. Hoje. Pô. Não esquecer também de Tem que falar seguir a mais. gente, né? Que Exato. é da Água pro Vinho Podcast em todas as redes sociais, né, amor? Uhum. Vamos brindar aqui, Vamos brindar. né? Isso aí. Agradecer. Agradecer a vocês, o casal. Olha, eu amo vocês como casal, vocês são maravilhosos. Olha, Ai, continuem. Eu te amo, minha amiga. Ai, obrigada. Olha, Isso é incrível. eu sou muito feliz de poder ter encontrado vocês. Ai, nós Obrigado, filha. estamos, assim, honradíssimos por ter você aqui Obrigada. nas nossas vidas. Você já faz parte, né, Fê? Você Não é só aqui no top. programa, mas nas nossas vidas, porque você eleva mesmo as pessoas, então Ai, continue assim. Não mude esse seu jeito empático pra vender nada. então, não vou mudar, gente. É não que vou bom mudar. que você sabe onde é o seu lugar, porque ele foi feito especialmente pra você. Perfeito. Ai, obrigada. Obrigada. Eu fico muito feliz e honrada. E descobrir o meu lugar no mundo faz uma grande diferença. Hoje eu tô outra pessoa. Mano, você é incrível. Ó, fala alguma coisa pro pessoal, alguma frase, né? Ai, Suas gente, redes sociais que eu acho que você vamos- nem falou. nem falei, Não, né? mas hoje estamos aqui. Estamos aqui só é, no vinho, gente. só Ó. no vinho. Primeira coisa, minhas redes sociais. Vamos lá, Débora Essência, @, né? Débora Essência, que é da minha empresa. Tem o Deb Dona Dulce, que é o pessoal, mas ele é fechado, então se eu não te conhecer, quer dizer. Tô brincando. É fechado sua rede social? O Deb Dona Dulce é. Não sabia. É. Não, mas assim, normalmente é quem eu conheço, né? Então. Mas, né, nem sei porque eu falei isso. É por causa do vinho. O vinho tá ainda a verdade sai. É, a verdade sai, mas tô brincando. E é isso, eu trabalho com coach de vida e lido com autocuidado. Então, eu vou deixar depois para você colocar o link do meu o grupo no WhatsApp, Sim. onde eu passo assim, dicas para você ser o seu milagre uma vez, assim, por dia você tentar ser melhor, né, do que você já era. Então, isso dá um gostinho de quero mais. A gente acha que a gente tem que mudar da água para o vinho todo o tempo. Mas, na verdade, se você mudar um pouco por dia, isso vai ser a sua mudança. Então, é isso. E agradeço Que a isso, oportunidade. Obrigado, viu, minha filha? Um brinde a nós. Um brinde a nós. Nossa, essa amizade, né? As Ó. pessoas. Vou pedir pro pessoal seguir, curtir. Curtir faz muita diferença aqui no canal. Eu Compartilhar, vou curtir. enviar pras pessoas. Por favor, né? Seguir o Instagram. Seguir o Instagram, nossos Não Instagrams. custa nada, gente. É só um... É Se não de der pra graça. comprar o vinho, ajuda a gente com isso. Fora isso, também Verdade. tem um link aqui, né? Do grupo da Débora. Muito legal. Eu tô gostando daqueles vídeos que você tá Você fazendo. tá gostando? Do nada, assim. Parece que é só à noite os vídeos. É. Não sei porquê. Mas beleza. porque é a hora que eu tô- é a área criativa. É hora criativa minha. E aí eu tô sozinha, eu com meu cachorro, e falo assim, tá na hora. Gente, mas é incrível. Bom, e eu só tenho que agradecer, né? A Débora. A Débora é uma pessoa incrível, né? Por causa da Débora, eu fiz 2 palestras, pra quem não sabe. é né? verdade, Eu sou é verdade. externamente grato. Pra quem não sabe, eu não conseguia falar na frente, cara. Você acredita? Não, você foi ótimo. E Aliás, nas palestras, não, ele foi fazer uma chamado de palestra. novo. É, você ele vai tem- fazer a terceira. Fui chamado 3 Agora vezes. ele já é já. palestrante. Agora é Em palestrante. janeiro eu vou fazer gente. 3. Que orgulho. Parabéns. Loucura. Eu sabia. Graças a Débora, então muito obrigado. Não, minha filha. não, graças a Débora, tu. a Débora é muito boa nos networks. Ela Eu é sou. ótima, Eu vou né? pôr você pros networks bons aí. Nossa, Parece minha irmã, preciso não de parece alguém. minha irmã? Minha irmã é assim. É verdade, Joga ela nos tá muito bem com a networks. Cláudia. Nossa, demais. Já gosto dela, já. É, demais. Então, ela foi a primeira a vir aqui. Do Ah, eu Água vou- pro eu vou Vinho. olhar. Você Eu não- assistiu? o Foi primeiro a não- segunda. Foi a segunda? Foi. Primeiro foi o Hélio e a... Ah, foi Ah, eu é vi verdade. eles O já Hélio- estão um casal, foi um casal. Isso, é que tem 2 segundo. casais com Hélio. É, Ah, Ótimo. eu vou te mandar aí pra você Então eu ver. quero ver. E para vocês também, né? Só clicar lá e nos ao vivo, nos vídeos, né? Que vocês vão ver todos os outros vídeos, né? Bom, uma frase de encerramento. Não deixe de amar, né? A gente falou de amor aí, já mexe comigo, porque realmente
A gente às vezes vê dificuldade nas coisas tal, e eu sempre falo isso, eu sempre falei isso. Se você colocar amor, as portas vão se abrir de alguma forma, né? Que nem a Débora explicou aqui. Nossa, mas... tava difícil pra mim, não sei o quê. Aonde ela foi buscar? No amor, né? Ela buscou a solução no amor dela. E aí a solução se tornou leve. E é verdade, né? Se a gente busca no amor, mano, as coisas acontecem. Eu quero agradecer, né? Você que ficou aqui com a gente até agora, né? Dar uma boa noite e passar pra minha esposa aqui, né? Também se despedir, né? É isso aí. Então, primeiro eu quero agradecer, Débora, novamente. Obrigada. Muito obrigada por Obrigada. estar aqui. Foi um episódio maravilhoso. Acho que foi tão leve, a gente não viu o tempo passar de verdade. Não percebi também. Então, isso significa que foi muito bom e você tem que voltar. Tá bom. E agradecer para vocês que ficaram aqui até agora, né? Como a gente já disse, compartilhem. E se eu puder deixar uma... Eu nem pensei no que eu ia falar agora no final. Eu acho que eu vou falar muito baseado no que a gente conversou. Que é... Busquem saber quem são vocês. A partir daí, vocês vão conseguir achar um propósito e isso vai trazer felicidade para a vida de vocês. Busquem saber em qual lugar vocês se encaixam melhor. Eu acho que todo mundo se sente melhor em algum lugar, em alguma profissão, fazendo alguma coisa. Então, acho que isso é o mais importante. Antes de buscar, como eu vou ganhar dinheiro, qual que é o propósito, busquem saber quem são vocês. Acho que o autoconhecimento vem em primeiro lugar e aí o restante vem a partir disso. Vem propósito, vem dinheiro, vem sucesso, vem tudo. Então é isso. Uma boa noite, muito obrigada e acreditem no milagre. Aê! Maravilhoso, adorei.